Andar a caixeta é esporte e dedicação. Federal 1511. 1511. Por uma política voltada ao bem comum, peço seu voto. Henrico Mizaz, deputado federal 1536. Eu sou o Taka Yamauchi, candidato a deputado federal. Vote 1530. Para colocar São Paulo na direção certa, vote deputado federal Marlon Duber 1565. Sou Hélio Nishimoto, candidato a deputado federal, número 1567. Eu quero ser a ponte que vai ligar Rio Preto e toda a região a Brasília. Edinho Filho 1502. Pela saúde, vote Cido Saraiva 1558, 1558. Vim pedir seu voto de legenda para os deputados. 90 e confirma. Jornal da Cultura, apoio. O Pix do Bradesco está ainda melhor. Experimente. PwC, construindo confiança para o hoje e o amanhã. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário gratuito eleitoral. Aqui na bancada temos o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e o cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Os britânicos lamentam a perda de sua monarca mais longeva. Rainha Elizabeth II morreu hoje na Escócia aos 96 anos. Durante 7 décadas, Elizabeth representou o Reino Unido pelo mundo e foi o símbolo maior dos britânicos. Ela subiu ao trono no pós-guerra, chefiou o Estado e a Igreja Anglicana, conviveu com 15 primeiros ministros, passou por momentos de tensão política como a crise na Irlanda do Norte e a Guerra das Malvinas e os escândalos da própria família real. Mas sua imagem permaneceu entre os súditos. Acompanhe a cobertura completa da morte da monarca durante esta edição do Jornal da Cultura. Na próxima terça-feira, a TV Cultura, em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL, vai transmitir o debate dos candidatos ao governo de São Paulo. As regras e a ordem de perguntas foram definidas hoje. Os representantes dos 5 candidatos, definidos de acordo com a representatividade no Congresso, se reuniram no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista. Eles assinaram as regras do debate, acompanharam os sorteios do posicionamento, a ordem de perguntas e tiraram dúvidas, em clima amistoso. A posição dos candidatos ficou assim: da esquerda para a direita, Vinícius Poit, do Novo, Elvis César, do PDT, Rodrigo Garcia, do PSDB, Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O debate será dividido em 3 blocos. No primeiro, cada candidato responde a perguntas sobre temas diferentes, feitas por jornalistas do pool. Eles terão 1 minuto para a resposta. Na sequência, os candidatos fazem perguntas entre eles. A resposta deve durar entre 1 e 3 minutos, com direito à réplica de 1 minuto. E, se sobrar tempo, tréplica. No segundo bloco, jornalistas do pool perguntam a um candidato, que tem até 3 minutos para responder. Em seguida, assim como no bloco anterior, os candidatos fazem perguntas entre eles. A resposta deve durar entre 1 e 3 minutos, com direito à réplica de 1 minuto. E, se sobrar tempo, a tréplica. No último bloco, jornalistas do pool perguntam a um candidato e escolhem outro para comentar a resposta, que pode ter até 3 minutos. O comentário será de 90 segundos e, se sobrar tempo, haverá réplica. Os candidatos têm 90 segundos para as despedidas. Em caso de ofensa moral ou pessoal, o candidato poderá pedir o direito de resposta. O mediador vai submeter a solicitação a um comitê formado por 2 jornalistas do pool e por 1 advogado. Se aprovado, serão concedidos 45 segundos.
E é um momento em que se aproxima a eleição, as pessoas já estão fazendo a sua decisão, a gente vê que as pesquisas estão muito dinâmicas, a gente oferece para o eleitor a possibilidade de conhecer melhor os seus candidatos num confronto de ideias. A grande importância é que não ficamos só no terreno das fake news, que são hoje operadas por 500 mil robôs informando erradamente o eleitor e trazendo diante da câmera aquilo que não dá para esconder, a verdadeira e real intenção do candidato se ele for eleito governador nesse caso. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta quinta-feira, 8 de setembro. A repercussão e as homenagens à Rainha Elizabeth II, a mais longeva monarca britânica, enfrentou guerras, atravessou crises e viu a passagem de 15 primeiros ministros. Os protocolos que serão seguidos pelos próximos 10 dias até a realização do velório. Na espera, desde que nasceu, Príncipe Charles se torna Rei Charles III. Ele é o mais velho a assumir a monarquia e coroação formal pode levar meses. Aqui no Brasil, sem a presença do presidente da República, o Congresso celebra o bicentenário da independência, um dia após presidentes da Câmara e do Senado não participarem dos atos de 7 de setembro. Lembrando que nesta edição temos o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e o cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC. E claro, você também pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Reino Unido tem um novo monarca. Charles III é o rei mais velho a assumir o trono britânico e discursará amanhã para seus súditos. A Rainha Elizabeth II morreu nesta tarde na Escócia. O aviso colocado nos portões do Palácio de Buckingham foi o primeiro ato público do roteiro cuidadosamente planejado. Nele, o comunicado oficial: a rainha morreu em paz. O rei e a rainha consorte passarão a noite na Escócia e voltarão a Londres amanhã. Elizabeth II viveu seus últimos momentos no castelo escocês de Balmoral, onde costumava passar o verão. Seu último compromisso como chefe de Estado foi dar posse à nova premier Liz Truss na terça-feira. O restante da agenda foi cancelado por motivos de saúde. Hoje de manhã, ela ficou sob cuidados médicos e a família real foi chamada em peso para a despedida. Líderes mundiais também prestaram solidariedade ao povo britânico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill, publicaram em suas redes sociais que a rainha foi mais do que uma monarca. Ela definiu uma era. Para o francês Emmanuel Macron, uma amiga da França, uma rainha de bom coração. O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias. E a nota divulgada pelo Itamaraty lembrou a visita que Elizabeth II fez ao Brasil em 1968. Na sede da ONU, 1 minuto de silêncio. O repórter Luiz Corvini está em Londres, onde acompanha as homenagens dos britânicos à Rainha Elizabeth. O dia foi de muita tristeza aqui no Reino Unido. Antes mesmo do anúncio oficial, os londrinos se concentraram em frente ao Palácio de Buckingham. Hoje, a nova primeira-ministra Liz Truss fez uma declaração de pesar pela morte da monarca, dizendo que a rainha foi a rocha onde o Reino Unido moderno foi escrito e que Elizabeth deixa um legado. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que deixou o cargo esta semana, disse que esse é o dia mais triste da história do país e que seus pensamentos estão com a família real. Outro ex-primeiro-ministro, Tony Blair, disse que o Reino Unido perdeu a sua matriarca. As bandeiras nos prédios oficiais em todo o reino já estão a meio mastro. Agora a família entra num período de luto oficial e a monarquia começa a dar andamento nos procedimentos do funeral, que acontece aqui em Londres. Uma das cerimônias será realizada aqui na Abadia de Westminster. O enterro será em Windsor, na Capela de São Jorge, e ela vai ser enterrada ao lado do pai, o rei Jorge. O agora rei Charles III emitiu uma declaração. É um momento de muita tristeza para o rei e para todos da família. A morte de Elizabeth vai ser sentida em todo o reino e por milhares de pessoas ao redor do mundo. Neste momento de luto, minha família buscará o conforto em saber do profundo respeito que a rainha recebia. Sua devoção em servir é um exemplo para todos nós. De Londres, Luiz Corvini para o Jornal da Cultura.
Há 30 anos, uma relação extraconjugal abalou a credibilidade da imagem da família real britânica. Mas a Rainha Elizabeth reconquistou a população. O comentário é de Leão Serva. A longevidade da Rainha Elizabeth II salvou a monarquia britânica. 30 anos atrás, em um discurso de fim de ano à nação, a rainha se confessou devastada após um annus horribilis, um ano horrível. Naquele distante 1992, vinham à tona os diálogos chulos do príncipe Charles com a amante Camilla Parker Bowles. A traída princesa Diana, a princesa mais popular da família real àquela altura, decidiu pedir a separação. A popularidade da família real e a credibilidade da monarquia despencaram aos piores índices em todos os tempos. Desde então, sua resistência conquistou novamente a empatia da população britânica. Muitos analistas da Casa Real achavam que a rainha preferiria passar a coroa diretamente ao neto William, que tem popularidade maior que o pai. Mas aos poucos, Charles recobrou o viço. Até Camila caiu no gosto dos britânicos depois de se tornar duquesa. Os analistas passaram a narrar o desejo da rainha renunciar aos 95 anos. Mas ela permaneceu no trono até mesmo depois que o amor de sua vida morreu em 2021. Ao expirar, hoje, no seu lugar predileto, a casa em Balmoral, na Escócia, ela passou o trono tranquilamente para um rei Charles já maduro, aos 73 anos, com uma imagem inteiramente diferente do príncipe que, em 1992, queria ser um Tampax. Boa noite, Matias. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Sérgio, sua longevidade, seu senso de dever, a tranquilidade, a resiliência nos momentos de crise. Elizabeth II é um símbolo da constância da monarquia e do Estado britânico? Sim, com as ressalvas que eu tenho à monarquia. Acho que, enfim, depois a gente entra nesse debate aqui, né, Matias? Mas eu ressaltaria em particular o papel que ela e o pai desempenharam na Segunda Guerra Mundial. O Palácio de Buckingham chegou a sofrer um bombardeio. Londres era pesadamente bombardeada pela Luftwaffe, que era a força aérea alemã. Houve quem recomendasse ao casal à época, o George e a mulher, que fossem com a família para o Canadá. Eles não apenas ficaram, como eles se mostraram inteiramente engajados no esforço de guerra e desempenharam um papel simbólico, com consequências reais de resistência do Reino Unido à ofensiva nazista. Se tivesse o Reino Unido naquele momento sucumbido, a história do mundo provavelmente seria outra. Então, eu acho que ela desempenhou um papel importante como um pilar do Estado britânico. As ressalvas a gente faz no momento devido, mas talvez não seja oportuno fazê-las agora. Uhum. Matias, o agora rei Charles III tem a confiança dos súditos? O reino está a salvo sob o reinado dele? Vai ser uma missão difícil para ele, porque, como o Sérgio mostrou, a Rainha Elizabeth ela foi uma rainha que fez toda a travessia do Reino Unido de uma potência imperial absoluta a um país que permanece uma democracia, uma potência ocidental forte, mas que está buscando um destino novo. E o príncipe Charles ele vai assumir no momento em que o movimento separatista na Escócia é forte, os movimentos identitários ingleses também são fortes dentro do Reino Unido, você tem a relação com a Europa para ser definida depois do Brexit, a relação com a China para ser definida depois do engolimento de Hong Kong pelo regime de Xi Jinping. Então tem toda uma nova realidade geopolítica difícil para a Inglaterra, lembrando até a relação especial que o Reino Unido tem com os Estados Unidos, que também está se perdendo, e reconstituir esses laços e buscar essa nova posição do Reino Unido do mundo, vai ser um desafio imediatamente imputado ao príncipe Carlos, então, ao rei agora. Então, se ele for bem sucedido, ele entrará na história como alguém que conseguiu levar o Reino Unido para um novo lugar. Mas se o Reino Unido passar por dificuldades nos próximos anos, ele vai ser responsabilizado por elas também. E a comunidade britânica, Commonwealth, que era muito cuidada por Elizabeth II, como é que ficou? Qual será o destino futuro da comunidade britânica sob o reinado de Charles?
Aí é que talvez entram uma ligeira defesa da monarquia, no sentido que a monarquia ela funciona como um regime estabilizador do que são, na realidade, democracias liberais sólidas, tanto no Canadá como na Austrália, na Nova Zelândia. E essa figura tutelar, embora ela mostre, ela tem uma associação com o passado muito forte, ela foi compatível com a modernização dos regimes democráticos. E no final das contas, nós moramos numa república onde a política ainda é messiânica, ela ainda é dominada pelas emoções, ela ainda é dominada pelo carisma. Então, no fundo, você ter uma figura como a rainha, que é uma liderança puramente carismática, ela pode ser compatível. Agora, cabe, mais uma vez, ao rei encarnar esse personagem que a Elizabeth encarnou também ao longo dos últimos 60 anos e nada está garantido. Se ele fracassar, talvez toda a monarquia seja colocada em causa. Posso pôr minha colherzinha? Lembrando que quem vai conduzir o país diante desses desafios não é o monarca, é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, né? Quer dizer, o papel dele é um papel limitado, né? Então, digamos, eu depreendi um pouco, Matias, possivelmente por erro de interpretação meu, que na sua fala você deu a impressão que cabe a ele enfrentar esse desafio. Ele é um personagem, ele é um chefe de Estado sem ser chefe de governo. Esses dois papéis estão separados numa monarquia constitucional, na verdade, uma democracia liberal que coexiste com a monarquia, que é o caso inglês. Posso? Sim, por favor. É verdade, mas eu acho que a gente está num tempo tão particular na história que essas figuras, elas têm uma dimensão mais importante. E da mesma forma que a rainha foi uma estabilizadora do Reino Unido durante o Brexit, durante o separatismo escocês, o príncipe Carlos ele vai ser chamado a desempenhar esse papel também de estabilizador de um país que está à deriva, que está procurando uma nova história. Então, claro, do ponto de vista da execução do poder, da execução do governo, cabe à primeira-ministra, podemos falar depois. Mas do ponto de vista de apontar uma direção e de garantir a identidade da nação, infelizmente o príncipe Carlos vai ter essa tarefa para cumprir. Legal. Aqui é curioso, porque o mais velho é mais republicano e o mais novo tem uma coceira monarquista, né, Matias? Pois é. E veja em instantes, sem a presença de Jair Bolsonaro, o Congresso celebra o bicentenário da independência. E ainda, as repercussões lá em Portugal dos atos aqui no Brasil no 7 de setembro. Aguarde, que voltamos já. O Pix está em todo o Brasil e no Bradesco ele está ainda melhor. Pagar direto pelo celular usando o QR Code é muita praticidade. Definir um limite para o dia e outro para a noite é muito essencial. Pix com seguro contra golpes. É muita proteção. O Pix no Bradesco ficou ainda melhor, porque entre nós, você vem primeiro. Uma nova história começa no Ipiranga. A partir de 8 de setembro, o novo Museu do Ipiranga está de portas abertas. Um novo centro de lazer, turismo, diversão e cultura. Todo restaurado e a área total vai ter o dobro do tamanho. Agende a sua visita no site www.sp.gov.br e confira a programação. Novo Museu do Ipiranga. Uma nova história para a nossa memória. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. E nosso governo, coordenando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, aumentou em muito a apreensão de drogas de armamento por todo o Brasil. Em apenas 3 anos, o governo Bolsonaro
apreendeu mais drogas do que 8 anos do governo Lula. O governo fala em combater a bandidagem, a corrupção, ele faz de verdade. Bolsonaro é o homem certo, um cara que tem pulso firme. Com Bolsonaro, o futuro é mais seguro. Bolsonaro 22. O sucesso foi tão grande que o país inteiro já sabe. Todo dia 8 é dia de medicamento barato na Ultrafarma. São 24 horas de ofertas inacreditáveis. Mas atenção, termina hoje à meia-noite. Acesse ultrafarma.com e faça o seu pedido. Dia 8, dia do medicamento barato. Se já é barato todo dia, imagina agora. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Sexta, uma homenagem ao amante de arte que compartilhou sua visão para enaltecer a herança da cultura negra no Brasil. Quando você passa pelas ruas, você vê os homeless na rua, os abandonados são todos negros. Emanuel Araújo, artista plástico, fundador e curador do Museu Afro Brasil. O museu foi todo armado, pensando na arte, na história e na memória. Uma memória que não está em lugar nenhum, porque o Brasil tem essa falta de memória mesmo, né? Sexta, 11h30 da noite, em reapresentação especial no Roda Viva. O Congresso Nacional realizou hoje a celebração do bicentenário da independência. Convidado, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu. No início do dia, os presidentes da Câmara e do Senado abriram a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. Depois, já no plenário da Câmara, a cantora Fafá de Belém interpretou o hino nacional. E o sol da liberdade em raios fugidos. Além de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, na mesa diretora estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Eles estavam ao lado dos presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo, de Guiné-Bissau, Úmaro Embaló, e de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves. Pacheco, que acumula também o cargo de presidente do Congresso Nacional, celebrou as conquistas do Brasil nos últimos 200 anos e destacou o papel da Constituição de 1988 na consolidação da democracia no país. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. Isso é irrefutável, isso é irreversível. Lira relembrou os conflitos políticos que culminaram na independência brasileira. O presidente da Câmara ainda exaltou a realização das eleições de outubro. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento. A expectativa era de que Jair Bolsonaro estivesse aqui no Congresso durante a celebração. Mas em cima da hora, quando o evento já tinha começado, o Planalto informou que o presidente não viria. Uma tentativa de evitar qualquer desgaste nas últimas semanas da corrida eleitoral. Depois da sessão, em coletiva de imprensa, Rodrigo Pacheco disse lamentar a ausência de Bolsonaro e justificou o seu não comparecimento aos eventos organizados pelo Poder Executivo na manhã de quarta-feira. Eu considero que há dois momentos do 7 de setembro de ontem, o desfile cívico e depois os desdobramentos que têm um cunho naturalmente político, eleitoral, em torno do presidente da República. Como não havia uma clareza de minha parte do que era um momento e o que era outro, se eles se misturariam, a minha preferência foi não participar. Além de não endossar as falas do presidente, não participar das manifestações de ontem, Sérgio, porque também
tinha um caráter político de alto risco, já que eles vão, tanto Lira como Pacheco, vão tentar a reeleição no ano que vem nas duas casas, no Senado e na Câmara. Sim. Pacheco, em particular, tentando se dissociar mais claramente do Bolsonaro. O Lira, embora não tenha ido ontem ao comício de Brasília, estava em Alagoas participando de uma manifestação bolsonarista nas praias de Maceió. Então, acho que são casos distintos. Acho que a postura institucional mais clara e, a meu juízo, adequada foi a do presidente do Senado. Aliás, é interessante contrastar a compostura e a sobriedade da Rainha Elizabeth, hoje falecida, com o circo que se promoveu ontem em Brasília, né? Quer dizer, jogou-se a instituição da presidência da República na lama. Né? Isso pode ter algum rendimento eleitoral para o Bolsonaro, vai saber, mas eu, como brasileiro, me senti profundamente envergonhado com as cenas de ontem. Eu nunca pensei que nós pudéssemos chegar, sinceramente, falo isso não é da boca para fora, a esse ponto de esculhambação, de vulgaridade. Eu espero que o eleitorado brasileiro tire as suas lições dos episódios de ontem, as lições corretas, porque nós chegamos não tenho palavras para descrever o que aconteceu ontem em Brasília e no Rio de Janeiro. São Paulo é diferente, a população tem todo o direito de ir a Paulista, se manifestar a favor de quem quer que seja. Lamentáveis algumas das faixas antidemocráticas, mas de maneira pacífica. Ok, o que aconteceu em Brasília precisa ver o que vai acontecer do ponto de vista legal no futuro. Isso eu sabia dizer. Mas do ponto de vista histórico é imperdoável, é uma mancha na história brasileira. E, Matias, o ministro Luiz Fux fez um desabafo hoje, no seu último dia como presidente do STF. Ele disse que não houve um dia sequer em que a legitimidade das decisões da Corte não tenha sido questionada. Eu acho que todos os atores institucionais minimamente democráticos fariam o mesmo desabafo. Eu acho que a constatação é unânime de que ontem o presidente Bolsonaro ele se desinstitucionalizou. Ele saiu da política institucional para entrar no reino do populismo, do ataque às instituições, que é, no fundo, o personagem que ele encarna melhor e o personagem que ele quer encarnar nessa fase final da campanha. Então, essa sensação, a frase do ministro Fux é a constatação de que nós temos um presidente que se descolou da realidade democrática. Organizações não governamentais brasileiras vão denunciar à União Europeia o uso político promovido pelo presidente Jair Bolsonaro das comemorações da independência. A condução da cerimônia repercutiu na Europa, especialmente em Portugal. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos convidados do evento. Na capa do jornal Público, um dos principais veículos de Portugal, o 7 de setembro é destacado como ato de campanha de Bolsonaro. O Diário de Notícias, mais antigo jornal do país, diz que o presidente brasileiro usou os 200 anos da independência como tudo ou nada eleitoral. A presença do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no evento também foi alvo de críticas, mas ele rebateu os comentários. As pessoas podem gostar mais ou menos, é-me indiferente. Eu venho representar Portugal. E ao representar Portugal, eu estou a representar séculos de história comum com o Brasil. Para o jornalista Paulo Dentinho, o presidente português cumpriu o papel ao participar das comemorações. Se o presidente do Brasil tem atitudes que são pouco recomendáveis, é um problema que vocês vão ter que resolver. O presidente da República Portuguesa não tinha outra alternativa, era uma cerimónia oficial. Eu assisti a alguns portugueses hoje nas redes sociais dizendo que Marcelo não me representa porque ele foi no Brasil e esteve com o Bolsonaro. Eu entendo esse sentimento, mas são 200 anos de história, né? Então eu acho que há uma altura em que a gente tem de olhar e entender que o chefe de Estado português tem de estar acima disso. No último mês de julho, em outra visita ao Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa passou por uma saia justa. Bolsonaro convidou o português para um almoço, mas voltou atrás quando soube que ele teria antes um encontro com o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência.
Depois dos eventos deste 7 de setembro, entidades brasileiras devem denunciar Jair Bolsonaro ao Alto Comissariado da União Europeia. O grupo se mobiliza em capitais como Berlim, Madrid, Paris e aqui em Lisboa. O objetivo é recolher mais apoio internacional e chamar a atenção para um risco de ataque de Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro, caso não saia vencedor em outubro. Em comunicado, as entidades afirmam que também vão se reunir com o Conselho de Direitos Humanos da ONU na próxima semana, em Genebra, na Suíça. Matias, será que o sequestro do bicentenário da independência pelo presidente será mais um episódio que vai cair na vala dos esquecimentos, dos cotidianos absurdos que são logo esquecidos pelo país? Eu acho que não, porque nessa história do mandato do Bolsonaro, realmente essa vai ser uma das manchas, se não a maior mancha na história nacional, sabendo a importância que o bicentenário tem, o desrespeito do presidente ao bicentenário. Vai ser punido, talvez não seja a maior de todas, porque nós temos um presidente que negou o acesso à vacina aos brasileiros durante uma pandemia, mas no índice de gravidade do ponto de vista simbólico é muito grande. Agora, essa reação da sociedade civil brasileira de protestar e de se manifestar, por exemplo, com a União Europeia é importante, mas a gente tem que notar também que a União Europeia tem os seus próprios autocratas e os seus próprios problemas também. Então, a ideia, talvez, às vezes, de bater na porta achando que ali os valores democráticos são sempre respeitados, a União Europeia está muito preocupada com a situação no Brasil e muito preocupada com a deriva autoritária do presidente Bolsonaro. Porém, ela também sofre das patologias do autoritarismo dentro do seu espaço. Sérgio, o 7 de setembro, as manifestações foram, sem dúvida, uma demonstração de força do presidente Bolsonaro. Mas será que vai ser a bala de prata para uma virada nessa eleição? Eu creio que não. A gente não sabe, mas não creio nessa hipótese. O que a gente sabe? A gente sabe que o presidente tem, sim, uma capacidade de mobilização muito importante. Não foi pouca gente que apareceu ontem na Esplanada dos Ministérios em Brasília, na praia de Copacabana, e que se juntou aqui em Brasília e em menor número em diversos outros lugares. É claro, ele conta com a estrutura da presidência da República. E, neste caso, ele cometeu um crime eleitoral, assim, cristalinamente. Se isto vai ser punido, quando vai ser punido? Grande ponto de interrogação. Se vencer, não será punido. Se perder, corre o risco, a pena máxima é inelegibilidade. De qualquer maneira, outra coisa que a gente sabe é que, mesmo perdendo o Bolsonaro, o bolsonarismo continua. E esse é um desafio para a democracia brasileira. Porque, senão, certamente há vários adeptos do bolsonarismo que não são necessariamente antidemocráticos, mas uma parte importante e o presidente é quem dá a nota, a diretriz deste discurso antidemocrático. Essas faixas que aparecem nas manifestações não são faixas espontâneas, ocasionais, que o sujeito teve uma ideia na casa dele, ligou para o primo, falou, aí, vamos levar uma faixinha lá, pedindo a volta dos militares. Isso é orquestrado, né? Isso tem um molde, e o molde quem dá é o presidente da República. E veja a seguir a agenda dos candidatos à presidência da República. E ainda, pelo segundo ano consecutivo, índice de desenvolvimento humano cai no Brasil. Os detalhes você confere já já. O Pix está em todo o Brasil e no Bradesco ele está ainda melhor. Pagar direto pelo celular usando o QR Code é muita praticidade. Definir um limite para o dia e outro para a noite é muito essencial. Pix com seguro contra golpes. É muita proteção. O Pix no Bradesco ficou ainda melhor, porque entre nós, você vem primeiro. O sucesso foi tão grande que o país inteiro já sabe. Todo dia 8 é dia de medicamento barato na Ultrafarma. São 24 horas de ofertas inacreditáveis. Mas atenção, termina hoje à meia-noite. Acesse ultrafarma.com e faça o seu pedido. Dia 8, dia do medicamento barato. Se já é barato todo dia, imagina agora. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil.
A pobreza e a fome destroem a vida das famílias e roubam o futuro das crianças. A fome dobrou nas famílias com crianças até 10 anos no Brasil entre 2020 e 2022. Mais de 33 milhões de pessoas convivem com a fome no país. E no mundo, 828 milhões de pessoas sofrem com a fome. Aqui e em vários outros países, a falta de acesso à comida vem crescendo de forma assustadora. As profundas desigualdades, com a alta nos preços, os conflitos e as crises, são uma triste realidade. Apadrinhe uma criança pela ActionAid e ajude a transformar vidas. Acesse agora mudeumavida.org.br. Ao apadrinhar uma criança pela ActionAid, você apoia a criação de oportunidades de geração de renda. Suas doações mensais ajudam a construir cisternas para a produção de alimentos em regiões de seca. Você também colabora com iniciativas de educação e muitos outros projetos. Com a ActionAid, você acompanha os resultados no desenvolvimento das crianças, suas famílias e suas comunidades. Atuamos em mais de 40 países. Nosso trabalho alcança mais de 300 mil pessoas no Brasil e mais de 15 milhões no mundo. Precisamos muito da sua ajuda. Apadrinhe uma criança pela ActionAid. Acesse agora mudeumavida.org.br. ActionAid. Mude uma vida. Mude o mundo. Nesta sexta tem De Olho no Voto. Quais os desafios do próximo governo para recuperar o atraso dos alunos por causa da pandemia? Como melhorar a educação no Brasil? E as novas pesquisas da corrida presidencial. Nesta sexta, às 10 da noite. Espero você. A revista britânica The Economist afirmou na edição desta semana que o presidente Jair Bolsonaro é ameaça à democracia brasileira. Jair Bolsonaro aparece em uma das capas com o título O Homem que Seria Trump. O subtítulo diz: Bolsonaro prepara sua grande mentira no Brasil, como ficou conhecida a alegação falsa do ex-presidente americano sobre fraude na eleição. Na foto, o presidente está de perfil e a sombra é a silhueta do ex-comandante dos Estados Unidos. Na reportagem, com a manchete Ganhando ou Perdendo, Jair Bolsonaro representa uma ameaça à democracia brasileira. A Economist afirma que todos os sinais são de que ele vai perder a eleição. O texto informa que os instintos de Bolsonaro são tão autoritários quanto os de Trump. Ele fica nostálgico sobre os dias de regime militar no Brasil. Um de seus filhos, que também é um de seus conselheiros mais próximos, aplaudiu abertamente desordeiros no Capitólio. Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a aceitar que Joe Biden havia vencido. Luiz Inácio Lula da Silva é descrito como um esquerdista pragmático e que foi um presidente bastante bem-sucedido entre 2003 e 2010. Segundo a revista, longe de ser o candidato ideal, mas que é um defensor da democracia. Os principais candidatos à presidência da República hoje retomaram o corpo a corpo com os eleitores, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, que ficou em Brasília. O principal foco continua sendo a região Sudeste e Centro-Oeste. Simone Tebet, candidata do MDB, fez campanha em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ela disse que, se eleita, recriará o Ministério da Segurança Pública e investirá em ferrovias e estradas para o escoamento da produção agropecuária local. Também defendeu que o governo federal indenize invasores de terras que forem comprovadamente de povos indígenas. Havendo a demarcação, havendo considerado efetivamente, legitimamente dos povos originários, que se pague o produtor rural de forma que tenha posse mansa, pacífica e no cartório, né, comprovado que é legítimo, que ele não esbulhou,
que ele não invadiu a área pública, que se pague de forma prévia, justa e em dinheiro para que o proprietário saia e compre uma outra área. O candidato do PDT, Ciro Gomes, fez uma caminhada pelas ruas de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Agora à noite, participou de uma live em uma rede social. Então a educação que presta, que é a única que interessa, o resto é enganação, é botar a meninada para, sair para a escola no tempo de frio, tomar banho. O garoto acha horrível. Para chegar lá e ficar no decoreba, isso é puro lixo, porque eles estão tendo acesso a um nível de informação que a nossa geração não tem ideia do que era no passado. O partido de Ciro Gomes entrou com uma ação na Justiça Eleitoral em que pede a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e do candidato a vice na chapa do PL, general Walter Braga Neto. Segundo o PDT, Bolsonaro transformou em campanha eleitoral o evento comemorativo aos 200 anos da independência, pago com dinheiro público. Nesta quinta, Bolsonaro participou de uma sabatina do jornal Correio Brasiliense. Na tentativa de parecer mais tranquilo e afável, disse que às vezes é preciso ser mais duro com as palavras. Ao comentar o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o presidente atacou seu adversário direto. Muito mal, a vantagem é que não pode piorar. Parabéns, PT. O Brasil não pode piorar mais, porque estamos em últimos lugares. São 70 países. Você pega as disciplinas, que é português, né? Ciência e matemática, somos 60º alguma coisa. No somatório final nos dá o último lugar. É a política do tal do Paulo Freire. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, e o vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participam esta noite de um ato público em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quanto caiu o dinheiro para a educação? Quanto caiu o dinheiro para a ciência e tecnologia? Quanto de dinheiro caiu para entrar nas universidades? Na verdade, é uma pessoa que não pensa em educação, não pensa em ciência e tecnologia, não pensa no ensino fundamental, não pensa efetivamente na soberania desse país. A avaliação internacional da educação através do PISA é realizada a cada 3 anos. Por causa da pandemia, o último resultado disponível é de 2018. Nele, o Brasil ocupa a posição 58 entre 79 países. Matias, esse é um ponto importante, levantado pelo ex-presidente Lula. Ontem mesmo o governo passou por cima de regras orçamentárias para liberar 5,6 bilhões para o orçamento secreto, dinheiro que deveria ir para ciência, tecnologia e cultura. É um ponto fenomenalmente importante e o presidente Lula, quando ele menciona esse ponto, ele também está assumindo que ele vai desafiar essa cultura do orçamento secreto que se instalou no Congresso. E isso vai ser uma briga muito grande. Se ele quiser, porque ele virou uma promessa de campanha, porque ele está realmente falando, quer dizer que ele vai tentar cumpri-la, e esse embate pelo orçamento secreto vai marcar toda a disputa de poder do primeiro semestre. Então, a gente já está numa situação econômica difícil, geopolítica difícil, do ponto de vista institucional difícil, em caso de eleição do presidente Lula, porque a situação do governo está bastante degradada e ainda vai ter esse embate político forte com o Congresso. Então, é mais uma camada de conflito que a gente vai ver aí num possível novo governo. Sérgio, alguma chance real de o presidente Bolsonaro ser retirado dessa eleição, como pede o PDT, por causa dos atos ontem, de 7 de setembro? Nenhuma, e não é possível culpar o Tribunal Superior Eleitoral, porque a rigor é uma tentativa de impugnar a candidatura do presidente Bolsonaro, embora, a meu juízo, tenha fundamento jurídico. A consequência política podia ser muito danosa, porque o presidente Bolsonaro, a rigor, tomaria isto como um pretexto para tentar, de fato, virar mesmo, mobilizar as suas bases para tumultuar o processo eleitoral. Então, o risco é muito elevado. O TSE não vai fazer isso. Sérgio, a aposta na campanha da Simone Tebet é de que a candidata ultrapasse Ciro Gomes nas próximas pesquisas. Se isso acontecer, há espaço matemático para uma virada, para uma mudança ali para o segundo turno? Nenhum.
Isso é uma conversa de quem está na campanha. A ideia de que você... Eu gosto do Simone, eu tenho muito apreço pela política, mesmo pela pessoa, mas hoje de manhã ela dizia, eu subi 150%, que é a falácia do percentual. Quando você tem um número muito baixo, você passou de 1 para 2, você subiu 100%, mas é 1 para 2. Ela subiu de 1 para... Fez um cálculo ali, chegou a 150%. A dúvida é, Lula leva no primeiro turno ou haverá um segundo turno entre Bolsonaro e Lula? O resto é fumaça. Repercutindo a matéria da The Economist, Matias, assim como o trumpismo, o bolsonarismo não deve desaparecer mesmo que o presidente não seja reeleito, que foi a questão aqui do Sérgio no outro bloco? Eu acho que o bolsonarismo está mais ameaçado do que o trumpismo, por uma razão muito simples. O que assegura a perpetuação do trumpismo no sistema político americano é o fato do Trump ter colonizado ideologicamente o Partido Republicano, que mobiliza toda a força conservadora do sistema político dos Estados Unidos. O Bolsonaro ele foi totalmente incompetente na engenharia partidária. Ele tentou criar um partido, ele não conseguiu, depois ele fez várias composições precárias e agora, se ele perder o mandato, o bolsonarismo ele tem que sobreviver fora do sistema partidário. Tem pessoas que dizem que isso é possível, com as redes sociais, com a mobilização popular, mas com o Trump foi mais fácil por causa do controle do Partido Republicano. Então, não são duas situações comparáveis. Pela primeira vez em mais de 30 anos, o Índice de Desenvolvimento Humano Mundial caiu por 2 anos seguidos. O Brasil retrocedeu 3 posições no ranking da Organização das Nações Unidas. O relatório foi feito pelo PNUD, Programa da ONU para o Desenvolvimento. O IDH leva em conta a expectativa de vida ao nascer, a escolaridade e a renda. O Índice de Desenvolvimento Humano é quase como um termômetro, vai de 0 a 1. Quanto mais alto o índice, melhor é a situação de vida no país. Pela primeira vez, em mais de 3 décadas, o indicador caiu em todo o planeta. A segunda queda consecutiva, efeito da guerra da Ucrânia e da pandemia da Covid-19. Ela atinge, na verdade, os 3 eixos principais do Índice de Desenvolvimento Humano, porque ela atinge a educação, porque muitas escolas foram fechadas, as pessoas e as crianças, né, os jovens, os adolescentes e também os adultos deixaram de frequentar esse espaço. Ela atinge a dimensão renda, porque também um conjunto grande de países e de pessoas que moram nesses países deixaram de ter uma normalidade, né, no seu ambiente de trabalho. E, por fim, ela atinge a terceira dimensão, que é a dimensão saúde. A reversão é quase universal, já que mais de 90% dos países registraram queda no IDH e mais de 40% tiveram declínio em 2020 e 2021. O resultado fez o mundo retroceder a 2016, revertendo parte expressiva do progresso rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No Brasil, o retrocesso foi ainda maior. O país caiu 3 posições no IDH. O indicador voltou ao nível de 2014, principalmente por conta da queda da expectativa de vida ao nascer. O Brasil foi da posição 84 para 87. Estamos atrás do Chile, o mais bem colocado na América do Sul, seguido pela Argentina, Uruguai e Peru. No topo estão Suíça, Noruega e Islândia. O Brasil também figura pela primeira vez no grupo dos países que apresentaram redução do IDH por 2 anos seguidos. O país precisa ter políticas muito afirmativas na redução das desigualdades. A gente não pode ter, por exemplo, uma melhoria na desigualdade de renda, porque a gente passou a ter um programa mais efetivo de transferência mínima de renda durante uma crise. Então, é como se a crise nos gerasse uma oportunidade para reduzir as desigualdades de renda. Será que podemos reduzir as desigualdades de renda num outro panorama, que não num panorama de crise? O recuo do IDH, Sérgio, reflete o que o mundo tem enfrentado, uma crise após a outra. Primeiro a pandemia, mal terminou a pandemia, já veio a guerra na Ucrânia. Sim, nesse caso em particular é a pandemia. A pandemia, de fato, os índices de retrocesso educacional, eu vi os dados do Brasil, a capacidade de leitura
de crianças na faixa de alfabetização, começo da alfabetização, é um negócio absolutamente brutal. Quer dizer, cai a metade a capacidade de leitura. Mas não é só no Brasil. Eu vi outro dia os dados americanos. É claro que o nível é diferente, né? Mas o nível absoluto é diferente, mas a queda relativa é também enorme. Foi uma tragédia. Países que já vinham melhorando só devagarzinho, como o caso brasileiro, tomar uma pancada dessa e retroceder, nós temos que correr para recuperar um enorme tempo perdido, né? Matias, com 90% dos países registrando declínio no IDH, somado à crise econômica, tem crise de energia em várias partes do mundo. Solidariedade global é um ideal distante? Todo mundo está voltado para si próprio? A gente até poderia pensar que esse momento de crise sistêmica aumentasse a solidariedade, mas a tendência é nula. E concordando integralmente com o Sérgio, eu também diria que a gente está assistindo a uma mega tendência, que é essa transferência de riqueza do Ocidente para o Oriente, porque essa notícia do IDH do Brasil, ela acontece no mesmo momento em que a esperança de vida nos Estados Unidos, ela fica abaixo da esperança de vida na China. Então você começa a ver que a ideia que os países ocidentais tinham o monopólio do desenvolvimento humano também está desestabilizada. E eu acho que isso ajuda a explicar por que também nós não estamos no momento de solidariedade internacional, porque os próprios modelos de desenvolvimento internacionais estão sendo redistribuídos. Mesmo com alguns países já começando a se levantar, a recuperação é desigual e parcial, o que vai ampliar ainda mais as desigualdades. Vai, certamente. A gente está num século que, pelo menos até agora, se anuncia como um século euroasiático, onde há uma concentração de riqueza muito grande na Eurásia, enquanto os países do sul global estão entrando num caminho de estagnação do desenvolvimento econômico. E isso é muito preocupante no caso do Brasil. E são desigualdades em múltiplas dimensões, né? Uma que é com a qual a gente está começando a conviver e se tornando claro é a desigualdade climática. Tome o caso do Paquistão agora, que praticamente submergiu. 1/3 do país ficou inundado. E é consequência da mudança climática. Qual é a contribuição histórica do Paquistão no passado e no presente para a acumulação de efeitos de gás de estufa no mundo? Mínima, pagando um preço gigantesco. E não tem solidariedade internacional. Nem vai ter. E veja em instantes, em uma semana, focos de incêndio na Amazônia superam o total registrado em setembro do ano passado. E ainda, parte da fumaça dessas queimadas chega aos estados do Sul e do Sudeste. Aguarde que voltamos já. Inube, os melhores estagiários para a sua empresa. Experimentar novos sabores, condimentos e temperos faz parte do meu dia a dia. Mas sem perceber, colocamos o nosso fígado à prova. Chantinon ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura, para você não deixar de aproveitar. Fala, turminha! O governo Bolsonaro soube fazer gestão em meia guerra à pandemia, mostrando que sem corrupção é possível fazer muito mais pelas pessoas. Para deputado federal, meu nome é Lisboa. Vote 2226. O presidente Bolsonaro me convidou e eu aceitei. Por um governo que pensa em Deus, pátria, família e liberdade. São princípios que eu levo comigo. Luto pelo social e uma cultura de verdade. Vote Wesley Ross 2280. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Declare a sua independência com a Uninter e conquiste o emprego dos seus sonhos. Faça uma graduação à distância a partir de R$ 149 mensais e matrícula grátis. E na pós-graduação à distância, faça 2 cursos pelo preço de um. Inscreva-se já. Uninter.com. Pessoal, nada de mudar a sua ideologia. Vamos melhorar a sua vida. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Emprego Casa Escola em período integral de 0 a 14 anos. Professor Agliberto Estadual 44567. Sou filho do vereador Edson Ribeiro. Vote na renovação. André Ribeiro Estadual 44220. Combozela Federal 4470. Temos um lindo trabalho que você precisa conhecer. Siga nas redes sociais. Juarez Pereira 44440.
Fome e desigualdade são emergências que a Câmara dos Vereadores enfrenta com ações concretas. O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional aprovado pela Câmara protege a população mais vulnerável. Ele cria um fundo para financiar projetos de combate à fome. Cria também o Auxílio Reencontro para quem acolhe pessoas em situação de rua. E a Vila Reencontro, moradias sociais para essa mesma população. Se é importante, então é lei. Câmara Municipal de São Paulo. O sucesso foi tão grande que o país inteiro já sabe. Todo dia 8 é dia de medicamento barato na Ultrafarma. São 24 horas de ofertas inacreditáveis. Mas atenção, termina hoje à meia-noite. Acesse ultrafarma.com e faça o seu pedido. Dia 8, dia do medicamento barato. Se já é barato todo dia, imagina agora. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Daqui a pouco, no Linhas Cruzadas, o Pondé e eu vamos falar sobre um assunto que dizem por aí que não existe: a violência entre as mulheres. Da próxima vez que uma amiga sua tomar o seu namorado, pergunta pra ela onde tá a tua sororidade. Daqui a pouco, no Linhas Cruzadas. Autoridades da União Europeia se reúnem nesta sexta-feira para aprovar medidas de resposta à crise energética causada pela guerra na Ucrânia. A reportagem de Cristine Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. A guerra paralela travada no setor energético entre a União Europeia e a Rússia vem se acirrando. Ministros de energia do bloco europeu vão fazer uma reunião de emergência nesta sexta em Bruxelas para discutir medidas radicais para enfrentar a crise no setor. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já antecipou que vai propor um teto para o preço do gás natural importado da Rússia. Desde o início da guerra contra a Ucrânia, 6 meses atrás, o bloco já conseguiu reduzir a sua dependência do gás russo de 40% para 9%, segundo von der Leyen. O G7 também é favorável à fixação de um preço máximo para o petróleo e o gás importados da Rússia. O objetivo é reduzir as receitas de Moscou com as exportações que ajudam a financiar a guerra contra a Ucrânia, além de frear a subida internacional de preços. Os aumentos estão forçando muitas empresas a reduzirem a sua produção. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou cortar o fornecimento de petróleo, gás e carvão aos europeus, caso os preços sejam limitados. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. A Europa já admitiu que ter se tornado dependente do gás russo foi um erro, Matias? Não, de certo modo, porque esse conflito ele rompe com pactos que haviam sido feitos do ponto de vista energético desde o tempo da União Soviética. Então, os responsáveis por terem feito esses acordos estão mortos e enterrados. O que há é uma realização que você tem que se emancipar desse modelo de dependência e buscar uma maior autonomia energética. E esse passo está sendo feito. E do ponto de vista da renovação industrial da Europa, os primeiros meses, anos vão ser muito difíceis, mas depois, num cenário otimista, é possível que a Europa desenvolva a sua própria capacidade energética e isso alimente também a sua indústria. Você também está vendo, Matias, um recuo parcial da globalização, como estão dizendo por aí, os países estão se voltando para o cenário doméstico, depois da guerra na Ucrânia, depois dos lockdowns na China? Certamente. Tanto a China está se desvinculando um pouco da economia global, como a Rússia ela pode se tornar um novo Irã, quer dizer, um país eficiente, um país que consegue ter uma produção própria, uma autonomia militar e industrial, mas desconectado também do sistema internacional. E a Europa também nessa busca da autonomia, e os Estados Unidos aderindo cada vez mais ao isolacionismo. Então essa tendência continua, mas a integração econômica global, do ponto de vista tecnológico, da circulação humana, ela permanece. Eu não acho que a gente vai desglobalizar definitivamente. Apenas os estados estão repensando a sua forma de agir no mundo. Como você está vendo essa pensata sobre a integração mundial entre os países? Para não me alongar, eu acho que de fato tem esse movimento de preocupação de assegurar os recursos que permitam menor dependência externa, portanto maior
segurança, seja na tecnologia, seja nos suprimentos, etc. Agora, você tem processos que estão em reconfiguração de cadeias produtivas globais que vão mudar, mas, digamos, a ideia de que de um mundo inteiramente desconectado e autárquico, esquece. Um pedaço da globalização, um pedaço importante da globalização econômica, financeira, etc., ela vai permanecer num ambiente de maior tensão entre os países e de maior afirmação das soberanias nacionais. A maior floresta tropical do planeta continua ardendo. Em 7 dias, a Amazônia teve mais focos de incêndio do que em todo o mês de setembro do ano passado. Só na primeira semana deste mês, justamente quando se comemora o Dia da Amazônia, o número de queimadas na região superou o que foi registrado durante todo setembro do ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o bioma registrou quase 19 mil focos de incêndio entre 1º e 7 de setembro de 2022. Em 2021, foram menos de 17 mil focos no mês inteiro, um aumento de quase 10%. Menos árvore, vai ter menos evaporação de água para fazer chuva, que também vai refletir no aumento de temperatura. Então, a gente sabe que ano que vem vai ter menos chuva ainda, temperatura mais alta e a floresta vai ficar mais fácil queimar, porque tem uma estação seca mais agressiva. O mês passado já havia sido o pior agosto de queimadas dos últimos 12 anos na Amazônia. Mesmo diante da gravidade da situação, o IBAMA gastou até agora bem menos da metade do orçamento previsto para prevenir e combater incêndios florestais no país neste ano. De acordo com o levantamento do Observatório do Clima, foram investidos apenas 37% do valor autorizado. Esse quadro também mostra uma atuação ineficaz na prevenção, porque, na verdade, os brigadistas têm que entrar antes da chamada época do fogo, e nós sabemos que quando vem a seca vem fogo, e tem que entrar fazendo aceiros e outras medidas de prevenção para evitar que a área queimada, mesmo se os focos forem numerosos, que a área queimada não seja muito grande. A baixa fiscalização, aliada à impunidade, contribuem para o avanço do desmatamento e das queimadas. Desde 2019, a cada ano que passa, as queimadas e o desmatamento foram aumentando e as multas diminuindo. Existe essa percepção entre os criminosos ambientais de impunidade. Sensação de tragédia. Com a troca de governo, se espera, a tendência é vir uma política ambiental mais rigorosa em termos de controle das infrações ambientais, né? Porque é difícil alguém piorar do que está acontecendo no governo Bolsonaro. Está muito triste, na verdade, para quem trabalha nessa área, é um sofrimento diário, né? Você vê esse desmonte todo. Entramos em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas não recebemos resposta. A fumaça das queimadas na Amazônia agrava problemas cardíacos e respiratórios. E essa nuvem de fuligem está em movimento. Chegou hoje aos estados do Sul e do Sudeste. Uma cortina de fumaça que encobre o céu dos estados do norte. Em Rio Branco, a poluição do ar atingiu níveis 13 vezes maiores do que os recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Essas partículas chegam a outras regiões do país, incluindo os estados do Sudeste e do Sul, e podem ser vistas por imagens de satélite do INPE e até pelo Serviço Europeu de Monitoramento Atmosférico. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2019, uma fumaça preta invadiu o céu de São Paulo e o dia se transformou em noite. A gente vai observar nesses episódios um aumento dos efeitos agudos que vão desde uma irritação nos olhos, irritação de garganta, dificuldade de respirar, até o aumento de admissões hospitalares por bronquite, asma, mas assim, a longo prazo isso vai trazer uma consequência, sim. Há uma diminuição da expectativa de vida, principalmente relacionada
a eventos cardiovasculares e respiratórios. A presença da poluição atmosférica e de névoa seca também intensifica a coloração do Sol. O astro fica avermelhado no entardecer. A imagem rende ótimas fotos, mas é sinal de problema. Esses fenômenos têm se tornado cada vez mais comuns. É um círculo vicioso que se repete ano após ano. Um problema que piora com o aumento do desmatamento na Amazônia. É como se a gente estivesse invertendo a maravilhosa máquina de chuva da Amazônia para virar uma máquina de fuligem. A partir de agora, todo hectare conta. Porque cada hectare que a gente está perdendo, a gente está se aproximando mais forte desse ponto de não retorno. Sérgio, será que o eleitorado, na sua maioria, o eleitorado brasileiro, tem a dimensão dos efeitos dessa devastação na Amazônia, ou seja, por queimada ou por desmatamento, e o quanto isso se reproduz para o país? Não tem, e por isso é muito importante esse tipo de matéria que vocês têm feito aqui, não apenas hoje, né? Tem danos à saúde humana e tem danos à economia nacional, em particular ao agronegócio. Uma matéria de hoje no jornal O Globo dá conta que as indenizações pagas por chamados sinistros, quebra de safra, ocasionadas por menor precipitação de chuva, isso tem a ver com desmatamento, porque o centro-oeste, a chuva depende da floresta amazônica, os chamados rios voadores, né, que estão secando os rios voadores, né, isso provoca maior seca no centro-oeste, chove menos, não só no centro-oeste, mas também no sudeste. Da quebra de safra, os agricultores fazem seguro contra a perda de safra, aumentou as indenizações pagas, aumentaram em mais de 300% no último ano. Isso é um sinal evidente do dano econômico que a devastação da Amazônia provoca no agronegócio brasileiro, né? Então, é de pasmar que o agronegócio brasileiro não perceba que a maior ameaça, ou uma das maiores ameaças ao agro nesse momento, é justamente o desmatamento crescente da floresta amazônica, estimulado por ação e omissão pelo governo Bolsonaro. Matias, a reconstrução do IBAMA e do ICMBio e a reversão do desmonte ambiental passam por quais medidas? Passa por uma medida de reorganização profunda do Estado. E eu iria além, a gente não pode apenas revitalizar as instituições que foram degradadas durante os anos Bolsonaro, a gente precisa redesenhar a arquitetura do Estado para colocar a política climática no centro. Pensando no Ministério do Meio Ambiente fortalecido, de um Ministério da Economia que seja separado e algumas das suas missões sejam atribuídas à política climática, que nós tenhamos um enviado especial do clima ligado à presidência da República. Se a gente estivesse debatendo realmente o que importa nessa eleição, a gente só estaria falando de clima e como resolver a crise climática todos os dias. Agradecemos a presença do cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e do cientista político Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação FHC. Muito obrigada, senhores. Boa noite. E como não podia deixar de ser, nós terminamos esta edição com um adeus à Rainha Elizabeth II, que faleceu hoje no Castelo de Balmoral, um de seus locais favoritos na Escócia. E uma curiosidade, pela primeira vez em 70 anos, desde a declaração da morte da rainha, o hino muda a letra e passa a saudar o novo rei, Charles III. Boa noite.
Jornal da Cultura, apoio. O Pix do Bradesco está ainda melhor. Experimente. PwC, construindo confiança para o hoje e o amanhã.